Continuamos agradecendo a todos que têm participado, estudado conosco, também que têm se inscrito no canal, né? E agradecemos aqueles que têm se inscrito, né? Deus seja abençoando a cada um daqueles que têm aproveitado o estudo da lição. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, oportunidades que nos deste a cada dia. E Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema sobre Jesus é um tema hoje muito bom. Espero que possa aproveitar esse tema, porque fala sobre Jesus como doador do descanso, né? E desde que nascemos, né, nós vivemos, né, numa luta até o fim dos nossos dias, né? E aí de fato nós descansamos. Mas todos nós estamos procurando sempre alguma oportunidade ou uma maneira de ter um pouco de descanso. Somente descanso mental, físico, né, espiritual também. E esse descanso, de fato, a gente perdeu ele por causa do pecado. Nós, desde o pecado, a humanidade não tem tido paz. E o problema da paz está relacionado diretamente a estar ou não estar com Deus. Nós vamos ver durante essa lição justamente isso. Então, espero que você consiga obter paz, mesmo em meio às dificuldades. O verso Hebreus 4, verso 9 diz assim: portanto, resta para nós um repouso sabático para o povo de Deus. A palavra sabático significa descanso. E repouso, né, é meio redundante, né, a tradução, né? Repouso de descanso. Mas o sabático aqui significa estar relacionado com um dia que Deus colocou para nós e qual a razão desse dia. Nós vamos entender por que Deus colocou esse dia. E Deus está sempre, né, nos querendo levar para descansar nele. A questão do descanso está muito relacionada a Deus. E Salmo 116, verso 5,8 diz assim: piedoso é o Senhor e justo. Piedade, né, está bem relacionado com nós estamos numa condição ruim e por estarmos nessa condição de ruim, Deus olha para nós com compaixão, né, que seria estar relacionado com também a palavra piedade. E diz também que Deus é justo. Então, na justiça de Deus, ele junta a justiça dele com a piedade. E diz, o nosso Deus tem o quê? Misericórdia para conosco. O que é misericórdia? Você está numa situação muito difícil, você não tem direito, você tá, na verdade, está em dívida, mas Deus olha com você, né? Com o quê? Com compaixão, com piedade, com um pai, né? Que vê que você necessita de um amparo e de uma ajuda, de um auxílio. É por isso que aqui diz que o Senhor guarda o simples. Simples aqui pode ser no sentido da pessoa simples, né? Que não tem muita informação, não tem muito conhecimento, mas o simples também no sentido, né, de humildade. Da pessoa que reconhece e busca a Deus para que o guie e o proteja. Aqui o verso diz, fui abatido, né, mas ele me livrou. A gente pode ser abatido, pode passar por uma dificuldade, mas Deus, se nós permanecemos com Deus, uma hora ele nos livra. E aqui diz, volta minha alma para o teu repouso. Então, o objetivo primordial e principal é que nosso ser, alma é nosso ser como um todo, né? Devemos voltar para Deus, que é para teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então Deus quer que nós voltemos para Ele, para que nós possamos repousar. Por quê? Porque aqui diz, porque tu livraste a minha alma da morte. Quem que nos livra da morte? E a alma aqui não é aquela entidade etérea, né, que os outros, muitas religiões, né, não cristãs ou até também cristãs diz que a alma é algo separado do corpo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala, né, que a alma na verdade é a união de duas partes, né, do ser humano que Deus constituiu lá na criação. E aqui está escrito justamente isso, né? A gente tem que voltar para a origem, né? Gênesis 2 diz aqui, ó, e 2 verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, uma parte, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então o fôlego da vida é outra parte. Quando une o fôlego da vida que Deus dá, mais o pó da terra que Deus tinha criado, né? O homem foi feito o quê? Alma vivente. Aqui não diz que o homem tem alma, e sim foi feito o quê? Ou seja, foi criado como uma alma vivente. Então nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma. Nós somos alma vivente. Então, quando diz aqui que Deus nos livrou a alma da morte, está nos livrando a nós como um todo.
e os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Então Deus é que nos livra, né, da queda. E a gente vive caindo, mas mesmo caindo, Deus nos levanta. Isaías 11, verso 10 a 19 diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, quem é a raiz de Jessé? Quem não sabe ainda, Jessé é um dos ancestrais de Jesus. Mas quem é a raiz de Jessé? É o próprio Jesus, porque ele é o Criador. Então está falando aqui da raiz de Jessé, que é Jesus, a qual estará posta por estandarte dos povos. Estandarte é o quê? É uma bandeira que você usava na guerra, para você saber que direção você tinha que seguir. Na guerra você usava um estandarte. Então isso fazia com que todo exército isso para determinada direção. Então também Deus serve, né, como esse estandarte para nos guiar para a direção correta. Será buscada pelo gentio. Então Jesus seria buscada pelo quem? Pelo gentio. Então eu sou parte gentio, eu sou parte judeu, né? Deus me fez, me encontrou você também. Não importa qual a sua origem étnica. E o lugar de seu repouso será glorioso. E diz aqui: há de ser naquele dia que o Senhor tornará por sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Então existe um remanescente de Deus espalhado, né? Eu também devo fazer parte desse povo, que eu descobri que tem origem judia, que for deixado da Síria, do Egito, de Pátrio, da Etiópia, de Elão, Siná, Ramate e das ilhas do mar. Aqui fala ilhas do mar por quê? Porque para Deus o que é a terra original, a terra principal é de Israel. Então quem são as ilhas do mar? O Brasil, as Américas, né, são as ilhas. A Austrália, né, e outras partes, né, que não constituem essa parte, né, principal do continente. São chamadas ilhas do mar. Deus vai levantar um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará destes os quatro confins da terra. Então Deus vai unir tanto os gentios como também os remanescentes do povo de Israel num só povo no final de toda a história da humanidade. E aqui diz em Salmo 91, verso 1, algo que é fundamental para nós entendermos que significa descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é habitar? Habitar, né, em casamento, né, em alguns lugares, significa habitação. Ou casa, né, também significa habitação. E habitar o quê? Com o Altíssimo. E o Altíssimo, né, no Altíssimo você vai conseguir descansar. Porque ele é o quê? Onipotente. O que é a palavra onipotente? Todo-poderoso. Deus criou a terra para nós ser um lugar de descanso. Mas infelizmente hoje está difícil, né? Muito difícil. Mas as promessas de Deus elas não se perdem. Elas vão ser cumpridas. Gênesis 15, de 13 a 16 diz: então disse Deus a Abraão: saibas, de certo, Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. É interessante, né? Deus permitiu depois, né, que Jacó foi, né, com 70 pessoas, né, para o Egito, né, com aquela condição de fome, né, encontrar com José. E lá eles permaneceram, né, entraram como um povo livre, e depois passou um tempo, eles começaram a crescer, e os faraós do Egito, né, começaram a ter inveja, e até que chegou uma situação que eles foram aprisionados. E Deus já tinha revelado que isso ia acontecer para Abraão. Meu Deus do céu, Deus, né, conhece o fim desde o princípio. Mas Deus não impede que as coisas ocorram, mas Deus, para aqueles que confiam em Deus, Deus faz o quê? A gente ser um vencedor. Olha o que Deus diz: mas também eu julgarei a nação, a qual a ela tem que servir. Depois, né, o teu povo, Abraão, sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Então, quando a gente morre, a gente o quê? Descansa em Deus. Em boa velhice será sepultado. Espero também que eu alcance essa condição, ser sepultado em boa velhice, se Jesus não voltar antes. E a quarta geração tornará para cá. A quarta geração. Então, para Deus, a geração é mais ou menos o quê? 100 anos. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda o quê? Cheia. Então, Deus, para cada nação, Deus, a nação é medida e é pesada. O limite da iniquidade ou da injustiça, quando passa determinado limite, Deus julga aquela nação. E aquela nação, o quê? Ela pode sofrer o quê? Até deixar de existir. E isso acontece hoje da mesma forma.
acontece da mesma forma. E Deus fala aqui também que qual é a outra forma de descanso? O dia do sábado. Então a gente viu aqui o descanso, a terra, né? Nós temos que descansar em Deus também, principalmente. Mas Deus também nos dá uma terra, um lugar para a gente descansar, para habitar em paz. Deus também diz que tem um dia que nós devemos o quê? Descansar com Ele. E esse lá está escrito Êxodo 20, verso 8 a 11. Quem não sabia disso, muitos ainda estão guardando o domingo, alguns guardam outro dia, sexta-feira ou quarta-feira ou dia nenhum. Outros não têm descanso nenhum, passa a vida trabalhando todo tempo, e isso é ruim, prejudicial para a vida da pessoa. Mas Deus diz que a gente tem que lembrar de um dia. Que dia é esse? Sábado. Sábado no original significa Shabat, ou descanso, para o santificar. O que palavra santificar? Santificar significa separar. Se eu tenho que separar, eu tenho que separar dentro de alguma coisa. Dentro do quê? Dentro dos 6 dias que Deus criou, né? Deus separou um e instituiu como um dia do sábado. Um dia separado. Deus diz o que você faz nesse dia. Né? Ele tem que descansar. Então, nos outros dias, Deus diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o que? O sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por que Deus diz que você tem que fazer isso? Para relembrar e comemorar o quê? Que Deus criou os céus e a terra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso Deus explica por que separou o sábado. Porque ele abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, separou ele. Então, se você quer descanso, comece a descansar no sábado. Se você não descansava ainda, é bom começar. Quando é que começa o sábado? Começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Por que é o pôr do sol? Porque o dia para Deus e na Bíblia não começa à meia-noite. O que acontece meia-noite? Nada, acontece nada à meia-noite. Então, quando é que termina o dia para Deus? Está lá em Gênesis. É só ler Gênesis. Gênesis lá diz aqui, ó. E foi tarde, ó. Gênesis 1, verso 5. Foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, o dia começa com a parte escura e termina, né, com a parte clara. Então, quando chega o pôr do sol do outro dia, já é outro dia. Nós já estamos aqui dia. Hoje, aparentemente, seria uma quinta, mas na verdade é sexta-feira. Nós já estamos na sexta-feira, porque o sol já se pôs. Então Deus diz que Eclesiastes 4:6, que a gente tem outra forma de descanso aqui, ó. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, às vezes, você está com um excesso de trabalho, um excesso de atividade e não tem nenhum descanso, porque você está preocupado em ter as 2 mãos cheias. Então, às vezes, é melhor ter uma mão cheia. O que é uma mão cheia? Aquilo que vai te sustentar, aquilo que é suficiente para te manter. Né? É melhor você ponderar sobre isso. Porque a aflição de espírito, excesso de trabalho, causa o quê? Causa problemas e às vezes até a morte. Algumas pessoas, né? No passado, Deus convidou essas pessoas, né, para elas descansarem no dia do sábado, também sair do Egito, ir para a terra de Canaã. Muitos, né, não confiaram em Deus. E por causa disso, eles não conseguiram o quê? Descansar. Hebreus 3, 12 a 15 diz assim, ó, que nós não devemos seguir o mesmo caminho dessas pessoas. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que é apartar do Deus vivo? Como é que a gente se aparta do Deus vivo? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, igual eu estou exortando você aqui, também eu fui exortado. Durante o tempo que se chama hoje. Exortar é dar conselhos, explicar a vontade de Deus, instruir, mostrar a doutrina. É o que nós estamos vendo aqui. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que faz a gente se afastar de Deus? O engano do pecado. Então, se tem engano, está envolvendo o quê? Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o quê? É o enganador de todos. E lá em Apocalipse fala justamente isso, que Satanás é o enganador. Então, Satanás está envolvido sempre com a mentira e com o engano. E a Bíblia diz, né, que ele é a antiga serpente, né, que engana todo mundo. Ó. Apocalipse 1,
12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, quem é? A antiga serpente, chamado o que? Diabo. Diabo significa enganador. Satanás significa adversário. O que é que Satanás faz? Engana todo mundo. Então, se tem engano, Satanás está por detrás. Então, é por isso que aqui dizendo, Deus está dizendo que a gente tem que ter que o pecado nos engana. Porque nós não nos tornamos participantes, né, de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, a gente tem que manter firme em Deus. E a Bíblia diz ainda, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, o povo, Deus fazia uma coisa e eles não aceitavam o que Deus dava para eles. E às vezes acontece isso mesmo. João 25, 20, 25 e 27 dá um complemento aqui, diz, disseram-lhe, pois, outros discípulos, né? Aconteceu esse caso aqui, né, com Jesus, né, na forma humana, sendo Deus. Vimos, os discípulos disseram que viram o Senhor Jesus depois da ressurreição, né? Mas disse que Tomé chegou e disse, mas ele lhe disse, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de nenhuma maneira crerei. Não é fácil mesmo, não. Ainda hoje tem pessoas que não creem que Jesus ressuscitou. Diz que a Bíblia foi escrita aí, né, por alguns para enganar, né? E 8 dias depois, né, eles estavam outra vez, os seus discípulos, dentro e com eles Tomé. Né? Chegou Jesus estando as portas fechadas. Como é que Jesus entrou com as portas fechadas? É Deus, né? Apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Aí Jesus tinha acompanhado, que Tomé tinha falado, Jesus é Deus, acompanha tudo. Disse Jesus, né, a Tomé, ponha aqui teu dedo, Tomé, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, por isso que eu digo para você, alguns são incrédulos, lê a Bíblia com incredulidade, achando que não é a verdade. Mas Deus diz para você que você tem que aprender igual a Tomé. Não é porque você não viu, porque não é verdade. A maior parte das coisas você não vê, não implica que isso não é a verdade. O que é a verdade? Deus é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E diz aqui em Salmo 106, 24 e 25, fala assim, ó, também desprezaram a terra aprazível. O povo que estava saindo do Egito e foi para Canaã, não quis aceitar a terra da forma que Deus queria dar para eles. E às vezes também nós somos assim. Então não aceitaram e desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Só não creram por quê? Porque tinha diversidade, tinha hora que passava fome, tinha hora, né, que estava com sede, né, tinha hora, né, também que eles, né, tinham que lutar, né, tinham que enfrentar os inimigos. Os inimigos às vezes eram fortes e ele achava que não tinha condição de vencer. Ou seja, por falta de quê? De fé, porque a gente olhar para nós mesmos, a gente não conseguia fazer nada. Mas a gente tem que lembrar que quem que tinha dado a promessa? Deus. E antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Então, esse é o nosso problema. Olhar para nós mesmos ou olhar só para os problemas. A gente tem que olhar para os problemas? Tem. Tem que se planejar? Tem. Tem que olhar para só para os problemas? Não. Nós temos que olhar para quem resolve os problemas. Quem é que resolve? Deus. Então, se hoje nós ouvimos a voz de Deus e estamos ouvindo aqui agora, você está ouvindo a voz de Deus agora. Ao lermos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Hebreus 4, 4, 6 diz assim, ó, porque em certo lugar disse assim também, disse assim do dia 7. O que é o dia 7? Não é domingo, sabe por quê? Porque domingo significa Sunday, e Sunday é dia do sol, e Sunday é o primeiro dia da semana. Por isso que segunda, né, é segundo. De número 2. Primeiro é domingo. 1. Então, o sétimo dia é o sábado, que nós chamamos de sábado. Língua portuguesa. E em outros lugares, Saturday, né? Em outros lugares, né? Saturno, né? Em outros nomes, né? Então, diz, em certo lugar, assim diz do dia sétimo. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E em outra vez, nesse lugar, diz, não entrarão no meu repouso. Então, sábado é o que? Descanso. Que dia? No sétimo dia. E esse é o que? Deus falou que eles não iam entrar nesse repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Alguns têm que entrar. Quem são esses? Que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, muitos hoje leem a Bíblia, vê que está escrito nas escrituras que é o dia sábado e resolve guardar outro dia, ou domingo, ou dia nenhum.
E aí inventam várias desculpas. Mas Deus, meus irmãos, não mente. E aqui está escrito claramente. Isso é o quê? Desobediência. Hebreus 4, de 9 a 11 diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é o quê? Descanso. Descanso que dia? Sétimo dia. Porque aquele que entrou no seu repouso, quem que entrar no repouso? Deus. Ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Então, se você entrar e guardar o dia de sábado, Deus não está dizendo que você tem que ser perfeito, mas você tem que tomar uma decisão. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí Deus dá um recado para nós hoje. E está escrito aqui em Isaías 30, 20 e 21. Bem vos dará o Senhor um pão de angústia. O que é o pão de angústia? É em meio à angústia, meio ao sofrimento. Mesmo assim, Deus te dá o pão. Quantas pessoas, né, nesses alagamentos, né, perderam muitas coisas. Mas mesmo assim, Deus deu o pão. Ou alguns sem água, passando sede, né, como em algumas partes do mundo. Não tem muita dificuldade. Mesmo assim, Deus envia o pão. E também envia uma água de quê? Água de aperto. O que é água de aperto? Muita dificuldade. Mesmo assim, Deus te dá água. Deus fala, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Quem são os mestres? Nossos mestres. Os profetas da Bíblia são nossos mestres. É quem nos ensina a verdade. Como voando com asas, ante os teus olhos verão a todos os teus mestres. Quando você lê a Bíblia, você está vendo o quê? Os mestres. Louvado seja o nosso Deus, né? Quão difícil foi chegar a Bíblia até nós, meus irmãos. A Bíblia verdadeira. E olha que tem hoje traduções de Bíblia que estão tentando retirar parte da Bíblia. Infelizmente. Mas Deus diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar de nem para a direita nem para a esquerda. Louvado seja o nosso Deus. Você quer ser guiado no caminho correto? E quem é esse caminho? A própria Bíblia, Jesus fala. Quem é o caminho? Jesus responde para você, se você tiver dúvida. João 15, né? Não, João 15 não. João 14, verso 6. Olha o que Jesus fala aqui. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a Bíblia nos guia para o quê? Para o caminho. E aí Deus diz, né? Que alguns, né? Tentaram a Deus, né? E com corações endurecidos, né? E isso traz o quê? Provoca a Deus. E esse é um dia de quê? Da tentação, como ocorreu no deserto. Se você ler a Bíblia lá, tem muitas pessoas murmurando e reclamando. Diz, onde vossos pais me tentaram e me provaram. E viram por 40 anos as minhas obras. Então Deus deixou eles 40 anos, Deus fazendo um monte de milagres e sinais para eles ter certeza que Deus é Deus. Por isso, Deus diz, me indignei contra esta geração. E diz, estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O que é que não conheceu os caminhos de Deus? Deus fala uma coisa, você acha outra, obedece e quer fazer da sua própria cabeça. Aí Deus chega uma hora que ele pode dizer também, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E repouso aqui é o que? Dia do sábado. E repouso aqui também é o que? Nós vamos ver daqui a pouco. Que repouso é esse? Provérbios 3,32 diz, porque o perverso é abominável ao Senhor. O que é o perverso? É a pessoa que Deus está falando com ela e ela continua teimando e desobedecendo a Deus. Esse tipo de pessoa é abominável ao Senhor. Mas Deus diz que o sincero, ele tem o que? Intimidade. O que é o sincero? É a pessoa que peca, mas se arrepende e volta-se para Deus para mudar de rumo. Você quer fazer isso? Eu espero que você também faça isso. Seja desse grupo dos sinceros. Eu também oro a Deus cada dia para ser sincero para com Ele. Não tentar me enganar, nem tentar, né? Como diz, fazer uma negociação falsa com Deus. Salmos 25, 14 a 15 diz assim, o segredo do Senhor, Yahvé, é com aqueles que eu temo. Então tem coisa, meus irmãos, que é Deus, assim como um pai, só revela para aquele filho que tem intimidade. Meu pai falou algumas coisas para mim,
próximo de falecer, né? Que eu gravei, ó, não sai da minha cabeça. Coisas que eu não sabia e ele me falou, Pedro isso, Pedro aquilo. Então, para aqueles que têm que Deus, né, que temem a Deus, Deus tem o quê? Revela os seus segredos. E ele lhes mostrará a sua aliança. O que aliança é essa? É a aliança que Deus fez com a humanidade. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, ele tirará os meus pés da rede. Então, se você tiver intimidade com Deus, Deus vai tirar você dos seus pés da rede, do laço do inimigo. Êxodo 33, 13, 14 diz assim: agora, pois, se Moisés, né, estava. Aqui é um exemplo típico, né, que Moisés mostra, né, e passava por muitas dificuldades, mas ele descansava em Deus. Ó. Agora, pois, se tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho. Nós já sabemos que caminho é esse, né? É Jesus. Conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. O que é graça? Graça está muito relacionada com misericórdia, com piedade. Considera que esta nação é teu povo. Porque Moisés estava intercedendo pelo povo, porque o povo era o quê? Muito desobediente. E aí Deus diz uma coisa que é importantíssima para nós. Disse, pois, Deus, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então, quando Deus está conosco, sabe o que acontece com a gente? Nós descansamos. Mesmo em meio às maiores provas que você estiver passando. Se você já está com Deus, Deus está andando contigo, você está descansando. Mesmo em meio à prova de dificuldade, sim. Mesmo em meio a coisas que não têm resolução, sim. Porque nós podemos saber que a solução final vem de Deus. É por isso que Jesus diz assim em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É obedecer. Jugo era um instrumento que era usado nos animais para poder eles trabalhar e andar no caminho que tinha que andar. Então, quem é esse jugo? Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e Deus. Esse é o jugo. Para reconhecer Ele, o que significa reconhecer? Respeitar, aceitar, decidir obedecer. Jesus disse, se você fizer isso, você vai aprender dele. E ele ainda diz, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Ele diz, eu sou manso. Deus é manso? É. Deus é manso? É. Se Deus fizesse tudo que tinha que fazer com a justiça dele, nós teríamos sido destruídos há muito tempo. Mas Deus faz isso conosco? Não. É como um pai que olha o filho errando várias vezes e quer sempre guiar o filho para o caminho do bem. Deus é manso e Deus também é humilde de coração. Meu Deus. Deus é humilde. Deus não anda se exaltando. O que ele fala é a verdade. E Deus diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Você quer descanso? Eu quero descanso. Eu vivo lutando. E eu tenho certeza que você também, bem no íntimo do seu ser, você está buscando descanso. Sabe por quê? Porque desde que nós se afastamos de Deus, lá no Éden, nós estamos buscando esse. É por isso que todo dia é uma luta. A gente pergunta, como é que tá? Estamos na luta. A gente fala assim, estamos na luta. E é verdade, estamos na luta. Hebreus 11:16 diz, mas agora desejam uma melhor, isto é, as pátrias celestial. Esse é o descanso que Deus quer te dar para sempre, para a eternidade. Uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha, né, daqueles que aceitam Ele, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade já. Essa cidade estarão todos aqueles que confiam em Deus e confiarão em Deus até o fim. Isaías 30:15, Deus diz um conselho para ti e para mim. Ó. Por isso assim diz Yahvé, Deus, o Santo de Israel. Então ele é separado, né? Ou seja, Deus é um Deus que ele é separado para Israel. O que significa Israel? Significa a palavra Israel, significa vencedor. Você quer ser vencedor? Sim. Eu espero que sim. Como é que você vai ser vencedor? A Bíblia diz aqui, ó, voltando e descansando. Voltar para quem? Para Deus. E fazer o quê? Descansar em Deus. Voltando para Deus, descansando em Deus, você será salvo. Imagine. Voltar e descansar. Não é lutar. Não é seguir para o caminho que você acha que tem que seguir. No sossego, meus irmãos. Esse verso aqui, ó, já se viu para mim várias vezes, que eu sou meio
meio colérico, né? Eu quero resolver as coisas logo. E Deus mostra para mim, ó, volta, descansa, sossega, Pedro. No sossego e na confiança está a vossa força. Imagine, para mim isso aqui é dificílimo mesmo. Para alguns não é, mas para mim isso é difícil. Talvez para você também seja difícil. Sossegar e confiar é onde vai estar a força, a verdadeira força. Mas alguns não querem. Mas chegou alguns momentos da minha vida que eu lutei tanto e disse, olha, Senhor, está nas tuas mãos. Quando eu fiz isso, aconteceu. Eu saí descansado. Teve uma noite que eu passei a noite coçando a cabeça sem resolver uns problemas. E no final da noite, de manhã, eu não tinha resolvido não, mas eu cheguei ao Senhor. Tá nas tuas mãos. E aí eu segui em paz. E eu tenho aprendido isso. E espero que você tenha aprendido. Aprenda também. Êxodo 31:17 diz: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Que dia? O dia do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e restaurou-se. Está dizendo aqui que Deus se restaurou da criação. Ele tem o poder divino. Mas ele usou esse poder. E no 7º dia ele o que? Descansou. Comemorou e restaurou-se. Então, meu irmão, o sábado é o dia de restaurar as forças mentais, físicas e espirituais. Se você não faz isso, cada vez mais tua vida vai ser um problema. É por isso que no sábado a gente não pode estar envolvido em atividades rotineiras. Nós devemos estar concentrados nas coisas da família. Temos que ter tempo, principalmente no sábado, para a igreja, para a família e para Deus. E de modo inverso, né? Para Deus, para a família e para a igreja. Essas são as ordens de prioridade. Salmo 37, 7, 8 diz assim, ó, descansa em Yahvé, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. E às vezes acontece, né? A gente vê a pessoa prosperando e a gente faz um monte de coisa e não consegue nada. Ou dá tudo errado. Por causa do homem que executa astutos intentos. Então você vê a pessoa, né, cheia de estratégia, cheia de manobras, né? E a pessoa conseguindo resolver as coisas, né? E dando tudo certo para ela, né? Mesmo essas manobras sendo, né, manobras ilícitas, né? Mas Deus diz o que? Descansa. Espera em Deus. Não te indignes. Deixa a ira. Abandona o furor. Né? Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Né? Às vezes a gente é tentado, né? Também o outro está fazendo e está conseguindo. Eu vou também fazer, né? Não te indignes para fazer o mal. Controle-se. Descansa em Deus. Espera nele. Porque quem faz o mal, um dia vai ser destruído para sempre. E Deus diz para nós, aqueles que seguirem esses conselhos dele, que são conselhos, porque você é obrigado a seguir, não. Mas se seguir, Deus já disse que para você tem o quê? Uma grandes promessas. Isaías 66, 22, 23 fala justamente disso. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face. Diz. Deus vai chegar um dia, vai fazer um novo céu e uma nova terra. Deus também disse, assim também há de estar a vossa posteridade. Quem é? Aquele que descansou em Deus, aquele que esperou nele, aquele que voltou, aquele que sossegou, aquele que descansou, aquele que nem se humilhou, foi humilde na presença de Deus. A vossa posteridade e o vosso nome vai estar o quê? Diante da face de Deus. E Deus disse, o que a gente vai fazer? Será que desde uma lua nova até outra, vai continuar tendo lua nova? Vai. De um sábado até outro, vai continuar existindo sábado, sim. De um sábado a outro. O que nós vamos fazer? Virar toda a carne a adorar perante mim, Senhor. Então, no dia de sábado, nós já temos que estar aprendendo hoje, já indo para a igreja, em nossos lares, adorando a Deus, porque na restauração, isso que vai acontecer no dia de sábado. Nós seremos perante a Deus. Yahvé. Apocalipse 21, verso 1 a 3, né, diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus disse que vai fazer o quê? Vai trazer a cidade de Nova Jerusalém, vai descer do céu. E Deus diz que qual é o tabernáculo? Tabernáculo sabe o que, meus irmãos? No original é Shekinah. É a presença visível de Deus, ou seja,
A Shekinah de Deus estará com quem? Com os homens. E ele fala justamente isso. Com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. Quem é esse Deus? Jesus. Jesus virá dos céus e mudará. Aqui será a capital do universo. Por quê? Porque Jesus é Deus. E ao mesmo tempo Jesus é o quê? Nosso representante. É o segundo Adão. É o nosso rei dos reis. Então ele vai unir tudo num só governo. E esse governo será feito onde? Aqui na terra. Por quê? Porque ele diz, eu decidi. Eu decidi morar aqui com vocês. Vocês são meus filhos. Isaías 66, 65, 17 diz, ó, eis que crio um novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que coisa passada? Tudo isso de ruim que está acontecendo. Deus vai tirar essa lembrança de nós. Nós vamos ter o quê? Paz de mente. Paz de fato. Ellen White fala no livro Caminho a Cristo, página 761, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimento. O que é êxtase, né? Você está naquelas emoções, né? Igual o cara que está apaixonado, né? A paixão acaba um dia. O amor permanece. Não pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir o quê? Uma confiança constante e tranquila. Então, amor é isso assim. É constante e é tranquilo. Sua esperança não está em si mesmo, mas em quem? Em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A sua esperança está em Cristo? Espero. Porque Jesus prometeu aqui, porque a criação hoje está sujeita à vaidade. Que criação? Todo o universo. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Deus sujeitou. Todo o universo está guardando o quê? Isso aqui, ó, na esperança de que também a mesma criatura, quem são os seres criados, serão libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, quando Deus recriar todas as coisas, o universo vai reinicializar. A criação da terra vai ser reinicializada. E nós seremos livres e também todas as criaturas também serão livres. Porque sabemos que toda a criação geme, ó, está justamente com dores de parto até agora. Que dores de parto? É o que nós estamos sofrendo. Mais epidemias, mais tsunamis, mais furacões, mais alagamentos, cada vez mais aumentando a intensidade, né? Isso é sinal claro que Jesus está voltando. Se você não tinha despertado ainda, desperte. E vão haver mais problemas e cada vez com mais intensidade, até que você entenda que Jesus está voltando e você tome sua decisão. Colossenses 3, de 8 a 10 diz assim, ó, mas agora nós devemos fazer o quê? Despojar de tudo. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E nós temos que deixar isso aí. É fácil, não é fácil, não. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse de novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que eu. Como é que isso é sendo feito? Nós temos que ser transformados a cada dia. Como é que nós somos transformados? Contemplando a Deus. Onde? Na palavra dele. Lendo na palavra dele a verdade, nós vamos só pedindo poder e Deus vai nos dando o poder para vencer o quê? A ira, a cólera, a malícia e tudo aquilo que nos impede de ser semelhante a Deus. Você quer seguir esse caminho? Eu espero que você tome essa decisão. Hoje, agora. Se você não consegue fazer isso verbalmente, faça na sua mente. Deus, me dê uma nova natureza. Me dê um novo espírito. Renova em mim um novo espírito para que eu possa vencer. 1 Coríntios 15, 51, 50 diz que os vencedores vai acontecer o quê? Eis que aqui vos digo um mistério. Que mistério é esse? Na verdade, nem todos nós dormiremos. Quer dormir aqui é morrer. Mas todos nós seremos o quê? Transformados. Louvado seja. Nós seremos transformados. Quando? No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Na volta de Jesus. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. Que mortos são esses? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Até o fim. E nós seremos transformados. Quem? Aqueles que permaneceram firmes e fiéis em Jesus até a volta dele. Você quer fazer parte desse povo? Eu espero que você faça parte desse povo. Que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já tomei a minha e vou lutar até o fim.
Desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo a ti o quê? Um feliz sábado. E começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.